Imagine passar a vida sem aprender a ler e a escrever, longe da família. E o pior, trabalhando sem receber salário regularmente. Foram assim os últimos 55 anos de vida de uma mulher no Ceará. Aos 7 anos, ela foi deixada com uma família e, desde então, se tornou responsável pelos serviços domésticos. Limpar a casa, lavar e passar roupas, cozinhar, cuidar de crianças. Essa mulher ajudou a criar 3 gerações dessa mesma família. E agora, o Ministério Público do Trabalho descobriu que ela fazia tudo isso em troca de moradia, alimentação e roupas. Uma situação muito parecida com a de pessoas escravizadas. Um condomínio de casas, todas de alto padrão, na região metropolitana de Fortaleza. Lugar de gente endinheirada, exceto uma moradora que nem conta bancária tem. Estamos diante de um típico caso de trabalho escravo doméstico. A mulher de 62 anos é empregada doméstica há 55. Uma história que começou em 1971. Ela chega para essa família aos 7 anos de idade, oriunda de um contexto de muita violência familiar e de uma situação de extrema pobreza em que ela estava passando fome. Ela é acolhida pela matriarca da família e ali ela estabelece um vínculo com essa família. A família oferece para ela acolhimento, oferece moradia e alimentação. E, em troca, ela fornece a mão de obra. O outro lado perverso dessa história é que ela foi induzida a pensar que ela já tinha tudo, ela não precisava de salário e ela fazia parte daquela família. Debaixo do mesmo teto, o tratamento dado às crianças da família era diferente do que a menina recebia. Os filhos dos empregadores frequentavam escola, desenvolveram uma vida profissional e a trabalhadora permaneceu analfabeta. Quando a matriarca falece, os filhos biológicos recebem a herança, mas a trabalhadora não. A trabalhadora teria sido tratada, na verdade, como parte da herança deixada pela matriarca. Quando uma das filhas cresceu e se casou, em 1982, a mulher foi junto trabalhar nesse novo núcleo familiar. As atribuições eram as mesmas: cuidar da casa e das crianças. Elas se enxergam tão naquele ambiente familiar que elas não conseguem entender que elas estão vivendo um trabalho análogo à escravidão. A investigação apontou que foram 42 anos trabalhados na casa de Aurora Dalva Bastos de Alencar Brasil, uma aposentada que foi diretora de escola na rede pública de Fortaleza, e o marido dela, Paulo Martins Brasil. Os dois tiveram 3 filhos que a funcionária viu crescer. Ela só sai dessa casa quando uma das crianças que ela cuidou cresceu, casou e teve filho. E aí ela vai para a casa dessa nova família para cuidar agora dos bisnetos da matriarca. Os bisnetos de 11 e 7 anos viviam neste condomínio de luxo em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Nesta casa, a trabalhadora passou os últimos 12 anos de sua vida. Quando nós chegamos, nós encontramos a trabalhadora nessa mesma situação, cuidando dos serviços domésticos, sem salário, recebendo só utilidades. A atual empregadora da mulher é Zamara Alencar Brasil Andrade, servidora da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza. Depois do escândalo, ela foi exonerada pela prefeitura. A fiscalização descobriu que a vítima estava inscrita no programa Bolsa Família. Recebia R$ 600 por mês, mas quem sacava esse dinheiro era uma das patroas. Uma informação que não é verdadeira, na verdade, ela ficava com o valor integralmente do benefício. Segundo a defesa, a funcionária participava da elaboração do café da manhã das crianças.
E após saírem para a escola, ela ficava livre dos afazeres domésticos. Tem um cômodo da casa específico, um quarto com banheiro, ar-condicionado, somente para ela. E ainda participava de atividades físicas na academia do condomínio, acompanhada por um personal trainer. A família sustenta que a senhora possui plano de saúde particular há mais de 30 anos e que tem as contribuições previdenciárias pagas desde 1995. A senhora não tinha qualquer restrição ao direito de ir e vir. Pelo menos 2 vezes por ano, ela viajava para gosto de férias, para participar de eventos sociais, para encontrar-se com parentes. No Rio de Janeiro, o caso da Vera Lúcia comoveu o país. Durante 60 anos, ela lavou, passou e cuidou da casa sem receber salário. Eu não aguentava de tanto sofrimento. E só trabalhava e levantava às 5 da manhã para ir para o restaurante para trabalhar para ele lá na Barra. Né? Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Então eu vivi praticamente isolada, porque ninguém sabia o que eu estava passando. Tinha apenas 11 anos quando foi deixada pela avó na casa de uma família. 2 anos atrás, ao ser resgatada com 70 anos de idade, ela descobriu que seu nome ainda havia sido usado para abrir empresas e assumir dívidas milionárias. Eu confiei nele, ele me julgava o meu irmão e a gente confia, né? A gente é criado desde pequenininho, confiei nele, só que ele aproveitou da minha boa fé, pegou meus documentos, foi tirar o dinheiro do banco, né? Falsificou a minha identidade, o meu nome, e graças a Deus foi descoberto que não fui eu que assinei nada. Hoje ela entende que o que ela passou dentro daquela casa foi um trabalho escravo, porque ela trabalhava sem receber, todos os funcionários recebiam, menos ela. Então ela sabe o que ela passou, ela quando fala sobre o assunto, ela chora, porque ela lembra que ela tinha tanta coisa para viver, ela tinha um sonho de estudar, de tantas coisas, e ela não fez nada. No meu futuro, eu desejo que esses problemas todos da justiça resolva, para mim poder usufruir um pouquinho, que eu puder usufruir um pouquinho, né? E é só isso que eu desejo para mim, no meu futuro. Enquanto a história da Vera Lúcia ainda está longe de um desfecho, no Ceará, a idosa resgatada vai começar a receber imediatamente. A família firmou um acordo com o Ministério Público do Trabalho em que só reconhece o vínculo empregatício da funcionária na última casa em que ela trabalhou por 12 anos. Considerando os salários não pagos e todos os outros direitos, a fiscalização estima que a dívida ultrapassa R$1,5 milhão de reais. Os empregadores terão de comprar uma casa para a funcionária no valor mínimo de R$150 mil. Deverão fornecer móveis e eletrodomésticos. A mulher vai receber R$50 mil em verbas rescisórias. A família ainda terá de pagar as contribuições previdenciárias relativas aos últimos 12 anos e seguir com os pagamentos até a aposentadoria da empregada doméstica. Pode repercutir em outras esferas também, como a esfera criminal, porque é típico, o nosso Código Penal traz que é crime esse tipo de trabalho análogo à escravidão. Pode também, na esfera civil, gerar indenização. A funcionária ainda pode entrar na justiça no futuro para cobrar seus direitos. A questão é que, segundo a auditoria do Ministério do Trabalho, ela não tem consciência da exploração que sofreu até aqui. Quando o ambiente de trabalho se confunde com o ambiente de moradia, é muito complicado, porque a trabalhadora não aceitou nenhuma das medidas que poderíamos oferecer para ela. Ela se recusou veementemente a sair daquela família. Ela não queria ir para nenhum abrigo, ela não queria voltar para a casa dos familiares, ela não queria uma casa. Ela dizia que ela não ia morar em local nenhum, a não ser ali na casa dos empregadores. E essa restrição da liberdade, no caso do trabalho doméstico, nem sempre é uma porta trancada fisicamente. Muitas vezes a porta é uma porta simbólica. É aquela mulher
que não tem para onde ir, ela não sabe como se movimentar, ela não tem um mínimo de autonomia. A vida dela é uma vida, como se fosse um apêndice da vida da família, ela não tem uma vida própria. A família alega que havia uma relação de convivência, cuidado e afeto construída ao longo de décadas. Na verdade, isso é um argumento, talvez seja o argumento mais utilizado quando a gente encontra uma situação de trabalho escravo de uma trabalhadora doméstica, que ela é como se fosse da família ou que ela é parte da família. Mas é só você pegar a diferença de relação que a família tem com aquela pessoa, com aquela trabalhadora, e a relação que ela tem com os filhos propriamente ditos, que você vai ver que é diferente. Isso é um argumento utilizado para tentar não se responsabilizar por aquela situação. Agora, a pergunta que fica é: quantas brasileiras que dormem no emprego, recebem menos de um salário mínimo e se sentem quase da família, vão passar a vida sem conhecer os próprios direitos?